Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 9. Tema desta semana: o altar do incenso, o centro do tabernáculo. Meta de hoje: leitura das páginas 97 a 99. O altar do incenso, o centro do tabernáculo. O tabernáculo foi erigido há mais ou menos 3.500 anos e já não existe. No entanto, seu significado espiritual é muito atual e prático. Moisés edificou o tabernáculo conforme o modelo celestial que Deus lhe mostrara no monte. Provavelmente, ele desconhecia que, além de ser um lugar físico para adoração a Deus, aquela grande tenda simbolizaria muitas realidades espirituais. Graças ao Novo Testamento, especialmente aos escritos de Paulo, considerando-o como o autor da Epístola aos Hebreus, podemos entender o aspecto espiritual do tabernáculo e também sua aplicação em nosso viver diário. A aplicação espiritual de vários itens do tabernáculo permite-nos compreender melhor os fatos relacionados com a plena salvação de Deus, como justificação, santificação, reconciliação e redenção. Esses itens são, na verdade, o próprio Senhor Jesus. Conferir com 1 Coríntios 1:30. Muitos filhos de Deus não percebem a necessidade de experimentar a salvação de Deus em todos esses aspectos. Muitos deles, por exemplo, acham suficiente a justificação que ocorre no altar do holocausto, no átrio, pois desconhecem a necessidade da justificação subjetiva, representada pelas vestes bordadas, Salmos capítulo 45, versículos do 13 ao 14, pelas vestes de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, Apocalipse 19:8, e pela veste nupcial, Mateus 22:12, que nos qualifica a entrar no reino milenar. Quanto à santificação, também há um entendimento parcial e superficial. Muitos a consideram tão somente um estado de perfeição moral, sem pecado, ou entendem-na apenas no aspecto posicional, ignorando que o aspecto mais importante, na verdade, é o disposicional, que depende de nossa disposição, nosso desejo de ser santificados. Este ocorre por recebermos mais e mais da natureza santa de Deus. A posição santa que recebemos na regeneração, santificação posicional, colocou-nos na posição correta e adequada para participarmos da santidade de Deus, santificação disposicional, como vimos no capítulo anterior, no exemplo do copo sob a torneira. Também em relação à redenção, precisamos saber com clareza que ela se processa em 3 estágios. No momento da regeneração, fomos redimidos em nosso espírito. Hoje estamos sendo redimidos em nossa alma, e no futuro, na vinda do Senhor, nosso corpo será redimido. Por fim, a reconciliação também tem 3 aspectos, e precisamos experimentá-los todos. A primeira reconciliação tirou-nos da posição de inimigos de Deus e fez-nos seus filhos. A segunda ocorre constantemente e faz-nos seus sacerdotes, a fim de servi-lo no santo lugar. E a terceira reconciliação tira-nos de nosso viver e serviço naturais e leva-nos ao Santo dos Santos, para o Espírito, onde devemos viver, a fim de conhecer intimamente nosso Senhor e o desejo de seu coração. Tudo isso está implícito na figura do tabernáculo. No entanto, apenas conhecer essas verdades maravilhosas e celestiais não é suficiente. Antes é necessário receber uma visão espiritual, uma revelação em nosso espírito que mude nossa vida, a ponto de podermos dizer como Paulo: não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. Se enxergarmos, se discernirmos espiritualmente a vontade do Senhor para nós, perceberemos que seu intenso desejo é que nos reconciliemos com Ele além do véu, a fim de amadurecer-nos e fazer-nos vencedores. O amor de Cristo nos constrange a buscar isso. Quando percebemos o quanto Ele nos ama e o quanto nos deseja absolutamente para Ele, somos espontaneamente atraídos para o Santo dos Santos para viver em união com Ele. 1 Tessalonicenses 5:10.